Antônio Carlos, boa tarde. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço a todos que saudemos o pavilhão nacional. Homenagens póstumas. Leitura de um salmo bíblico. Salmo 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o lugar forte, o meu libertador, meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo vereador a fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Leitura do expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Mensagem 05. Projeto de lei complementar que altera e consolida a Lei Complementar 139, de 25 de agosto de 2012, que cria no âmbito do município de Poços de Caldas o plano de empregos, carreiras e salários dos servidores da Estratégia Saúde da Família e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e da outras providências. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo, 131. Em resposta ao requerimento 10, de autoria do vereador Marcos Tadeu, contendo o pedido de informações sobre a situação das estações de tratamento de esgoto. Vista ao requerente. 132. Solicita a suspensão da tramitação e o envio ao Executivo para novos estudos do processado legislativo 72 de 2014, que contém a mensagem 27 de 2014, que dá nova redação e acrescenta dispositivos à Lei 8.314, de 17 de outubro de 2006, que altera e consolida a legislação que dispõe sobre o Programa Municipal de Habitação Popular e o Fundo Municipal de Habitação e dá outras providências. Deferido. Secretaria Municipal de Controle Interno, 08, encaminha a Instrução Normativa 01/2015, disciplina a remessa mensal dos instrumentos de planejamento, bem como das informações relativas à execução orçamentária e financeira. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Atos oficiais. Portarias. 4.239. Nomeia servidores do Departamento de Saúde Coletiva para o exercício da função de autoridade sanitária. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. 4.240. Nomeia membro para integrar o Conselho de Trabalho instituído com o objetivo de formular diretrizes relacionadas a obras de reurbanização da Rua Marechal Deodoro. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Expediente dos vereadores. Requerimentos. 66. Votos de congratulações aos organizadores do Carnabebê pelo sucesso das atividades desenvolvidas durante o Carnaval no espaço da Estação Ferroviária, autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão, em votação. Chaves acionadas, Flávio. Continua em votação. Paulo Tadeu. Requerimento aprovado por 14 votos. 67. Votos de congratulações aos organizadores e integrantes da Charanga dos Artistas pela 15ª edição deste festejo carnavalesco. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, eu queria pedir ao nobre vereador Paulo Tadeu, como líder do prefeito, se ele pudesse nos dar
assim, algumas informações a respeito da razão, do motivo que aumentou tanto o valor que a Prefeitura investiu. Chamo de investimento porque é uma atração do Carnaval. Em 2011, né, no Carnaval de 2011, nós estávamos aqui, vários vereadores ainda estão aqui nesta casa, Tiago, Paulo Eustáquio, presidente, Joaquim, Dr. Rogério, Flávio, e a Charanga dos Artistas os seus integrantes vieram aqui diversas vezes, pleiteando um reajuste no valor que a Prefeitura utilizava para aquela atração carnavalesca. E eu mesmo, não tendo assim nenhuma ligação com os integrantes da Charanga, eu ponderei com o prefeito da época, né, o senhor Paulo César Silva, que ele deveria sim atender aos pleitos da Charanga dos Artistas, porque sempre vi, como observador do Carnaval, a Charanga como uma grande atração. Na época, era de 16 para pouco mais de 23, 24, não lembro mais o valor. E nós não conseguimos convencer o prefeito naquela oportunidade. Posteriormente, houve até um episódio, da Charanga fez o enterro do prefeito, o enterro simbólico, saindo da Urca, passando pelas ruas centrais. Uma decisão equivocada do município, na minha opinião, de trazer aqueles bonecões, de comprar em outras cidades para desfilar aqui. A Charanga é da cidade, né? Então agora a gente fica sabendo, vereador Paulo Tadeu, que passou de 100 mil reais. Nós estamos falando de valores de 4 anos, né, atrás, que era 16, passava para pouco mais de 20. Então eu voto favorável. Eu acho que a Charanga realmente é uma atração do Carnaval, mas eu gostaria que o senhor, como autor do requerimento, como líder do prefeito, pudesse, de repente, nos dizer qual a razão. Eu sei que não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas por que aumentou tanto, né, os valores que o município destinou a essa atividade do nosso Carnaval. Se o senhor puder atender a nossa solicitação, desde já o nosso muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Antônio Carlos. Em primeiro, para agradecer aí a adesão a esses votos de congratulações à Charanga dos Artistas. E é importante ressaltar que essa charanga, ela nasceu de uma determinação, de uma ideia de que nós precisamos encontrar espaços para que a produção cultural de Poços de Caldas pudesse se expressar. Os espaços eram muito pequenos, os nossos artistas locais praticamente se manifestavam exclusivamente através de peças teatrais episódicas, eventuais, e o que criava uma dificuldade muito grande para que os nossos artistas pudessem não sobreviver da arte, mas dedicar-se um tempo maior àquilo que é a sua vocação e a sua aptidão. Dentro desse contexto, nós também não apenas acolhemos a ideia da criação da Charanga dos Artistas, como passamos a fazer com que a Júlio Fest também fosse um momento muito especial de apresentação dos artistas locais e também um período de carnaval. Então tenho isso aí com muito orgulho no meu currículo, de ter valorizado sobremaneira a arte de Poços de Caldas através desses 3 eventos. O que eu posso dizer, já que não tenho os números detalhadamente, nem a forma de sua distribuição, o que eu posso dizer é que, considerando a quantidade de grupos que se apresentaram durante o Carnaval na Charanga dos Artistas, com o total destinado a eles, nós estamos falando de recursos aí da ordem de 6 mil reais para cada um dos grupos para se apresentarem em 4 dias. O que cada grupo tem, há grupos que têm 5 pessoas, 10 pessoas, 15, 20 pessoas. Então, na média, os recursos destinados a cada um dos grupos que compõem a Charanga dos Artistas é um valor bastante razoável
para aquilo que eles produziram e fizeram do nosso carnaval. Eu me lembro desse episódio que Vossa Excelência mencionou, foi um episódio extremamente infeliz, praticamente uma tentativa de sufocar essa expressão artística local no carnaval. A arte venceu, a cultura venceu, a insistência e a persistência de lideranças políticas, como Vossa Excelência mesmo, que interferiu a favor desse grupo, fez com que essa experiência de carnaval se mantivesse. Mas, detalhadamente, eu não tenho os números, mas posso informá-lo que o valor destinado, na média, a cada grupo é um valor bastante razoável para a apresentação em 4 dias de carnaval e pelo resultado que obtiveram. Em votação. Chaves acionadas. Continue em votação. Pastor Valdir Sementilha ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. 68. Votos de congratulações às emissoras de rádios locais pela celebração do Dia Mundial do Rádio, no último dia 23 de fevereiro. Autoria do vereador Paulo Tadeu. A leitura, pedido do vereador Paulo Eustáquio. Paulo Tadeu Silva da Arcádia, vereador que subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e do Colégio Plenário para requerer, nos termos regimentais, que seja encaminhado votos de congratulações às emissoras de rádios locais pela celebração do Dia Mundial do Rádio no último dia 23 de fevereiro. A Unesco escolheu essa data e a declarou em 2011 porque em 1946 aconteceu a primeira transmissão simultânea de um programa para um grupo de 6 países, através da United Nations Rádio. O rádio, que acompanha até os dias de hoje os principais acontecimentos no mundo, tem grande centralidade na vida das pessoas, da sociedade e dos países. Particularmente em nossa cidade de Poços de Caldas, o rádio se confunde com sua própria história, pela sua antiguidade e referência em todo o território nacional até os dias de hoje. Rádio Cultura, Rádio Difusora, Rádio Libertas, Rádio Jovem Pan, Rádio Nativa, Rádio Mantiqueira e Rádio Cidade. Compõe a nuvem sonora que diferencia nossa estância e sua gente. Nossas homenagens às instituições e parabéns a cada profissional do rádio de hoje e a cada familiar dos radialistas, pela edificação do rádio local. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Paulo Tadeu. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar o ilustre vereador Paulo Tadeu por esse reconhecimento aos radialistas e pelas rádios que nós temos aqui na cidade de Poços de Caldas. Nós temos grandes nomes aqui, como radialista, do qual acompanhei um bom tempo, hoje está na TV, que é o ilustre vereador Antônio Carlos Pereira, que ajudou muito a desenvolver, né, vamos dizer assim, e trabalhou muito, e trabalha ainda por essas pessoas, né, que fez Poços de Caldas e o que estão trabalhando até na atual conjuntura, e principalmente os mais humildes, né, grande alegria que ele leva dos lares. Temos aqui também o radialista também, do qual tenho um grande respeito e admiração, que o Zé Carlos, também que está aqui na minha retaguarda. O Zé Carlos também é um grande nome da nossa rádio locais aqui, né, da Rádio Cultura de Poços de Caldas, hoje como diretor-presidente Chico de Assis, do qual tenho grande respeito e admiração. Paulo Sérgio, que bom, né, essas pessoas que levam o nome de Poços de Caldas, né, como eles levam, que tem aquela garra de defender o município nas horas ruins, nas horas boas, e levar o nome da cidade, né? Quando a gente vê esses radialistas com conceito, né, que está aqui presente, principalmente o Antônio Carlos Pereira, quanto tempo trabalhou na Rádio Cultura, que eu acompanhava, também a Rádio Difusora, levou o nome da cidade, teve um carisma muito grande com a população, de aonde aquelas pessoas que mais necessitam recorrem a esses radialistas para que possa ajudar, principalmente naquelas horas mais sofridas, né, que é atendido através de, sei lá, que não é, talvez o dever
do radialista, mas leva e procura defender, né, essas pessoas menos favorecidas, né? No caso, por exemplo, das suas coisas que eles fazem na época de Natal, né, outras épocas, né, que depende às vezes da saúde, eles recorrem lá, leva a secretária da saúde, leva lá um secretário de vereador com a palavra. Enfim, tem que tirar o chapéu por esses caras, são merecedores realmente, Paulo Tadeu, desse voto de congratulações, um dia merecido, parabéns a você e parabéns hoje aos jornalistas, aos radialistas que estão aqui, Antônio Carlos Pereira, que sabe muito representar a cidade e também esta casa legislativa, e há muitos anos. Também quero deixar meu abraço aqui a todos os diretores do Grupo Cioff de Comunicações, enfim, os radialistas que merecem respeito e com jornalismo a gente tem que tratar com carinho, a pão de ló. Eles são os merecedores de todo esse elogio. Muito obrigado. Em votação. Vereador Flávio. Requerimento aprovado por 14 votos. 69. Indica o vereador Luiz Carlos Pene Silva como líder do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Deferido. 70. Pedido de informações sobre o terreno vago localizado atrás da CEI Pingo de Gente, Tia Célia, no loteamento Jardim Itamaraty 2, autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 71. Pedido de informações sobre o imóvel onde funcionava o PSF do loteamento Chácara Alvorada, autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. Chaves acionadas. Continue em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 72. Pedido de informações sobre um possível desfalque no caixa das Termas Antônio Carlos. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a leitura, pedido do vereador Tiago Cavelanha. Esse aqui. No semestre de 2014, este vereador apresentou o requerimento questionando um possível desfalque na Caixa das Termas Antônio Carlos e recebeu a informação de que a denúncia seria apurada através de sindicância administrativa. Infelizmente, até o momento, não se tem notícia do resultado dos trabalhos realizados pelaquela comissão de sindicância. Assim sendo, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, quando foi efetivamente aberta a sindicância administrativa, quais os integrantes da referida comissão e qual o prazo para a conclusão dos trabalhos? Segundo, quais foram os trabalhos de apuração realizados até o momento? Enviar relatório das reuniões e toda a documentação referente ao caso. Justifica-se o presente requerimento, visto que até o presente momento não foi obtida nenhuma informação sobre o resultado da sindicância administrativa instaurada para apurar possíveis desfalques na Caixa das Termas Antônio Carlos. Pede à espera deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão? Com a palavra o vereador autor Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, conforme eu já falei em outras oportunidades, ocupando a tribuna desta casa, esse caso que nós questionamos, né, segundo semestre do ano passado, ainda não tem uma definição, uma solução. Então, as pessoas cobram da gente na rua. Porque hoje, né, com a informação, conforme falou aqui o vereador Paulo Eustáquio, rádios, TVs, jornais, internet, o nosso trabalho, o trabalho do vereador, ele tem... Gente, por favor, silêncio no plenário, vereador falando. Obrigado. Uma divulgação muito ampla.
e as pessoas nos cobram. Outra, no caso, você questionou lá possível desfalque no caixa das termas Antônio Carlos, e aí como é que está? Bom, até agora, o que nós sabemos é que foi instaurada uma comissão de sindicância, e nada mais foi comentado. Então, para que o assunto não esfrie, nós estamos voltando a questionar para saber qual o trabalho que a comissão de sindicância fez, o que foi apontado, quais os depoimentos que foram tomados, tudo mais, para que essa casa cumpra, né, com o seu papel, o vereador cumpra com a sua obrigação de questionar e procurar saber o que houve de verdade, porque, segundo consta, foram 50 mil reais, né, que sumiram do movimento das termas Antônio Carlos. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Bem, na verdade, todos esses eventos que ocorrem, infelizmente, na administração pública, eles têm todo um ritual. É preciso ter cuidado com as pessoas, preservar as pessoas e não julgá-las antecipadamente. Então, antes de qualquer medida disciplinar, há uma investigação administrativa, é um trabalho administrativo para se buscar apurar a veracidade da ocorrência, para se buscar indícios, no caso específico, de desvios, para que só então se abra uma comissão de sindicância, porque abrir uma comissão de sindicância em tempo recorde, em tempo real, apenas para dar uma resposta à sociedade, pode implicar num julgamento prévio desse servidor e pode implicar até mesmo numa reação do servidor contra o município, pedindo e solicitando, requerendo indenizações aí por ter sido exposto sem nenhum cuidado à execração pública, vamos dizer assim. As sindicâncias ocorrem tradicionalmente no município, independente do prefeito, há sempre um número grande de sindicâncias ocorrendo simultaneamente. E são poucos os servidores que se dispõem a trabalhar nessas sindicâncias, porque é algo constrangedor, pouco confortável, trabalhar na perspectiva de fazer um trabalho investigatório contra colega de trabalho. Então, esse funcionamento simultâneo das comissões de sindicâncias é que levam ao fato de terem um prolongamento, às vezes indesejável, ou um tempo que nós imaginamos que pudesse ser mais curto. Mas, sem dúvida nenhuma, podem ter certeza absoluta que essa administração municipal não transige com esse tipo de coisa, não transige com desvio de recurso público, tanto é verdade que tem tomado providências cabíveis e necessárias para recuperar os recursos que foram pagos indevidamente ao Instituto Solos, que é um valor infinitamente maior do que o que se fala das possibilidades das termas. Não há nenhum relaxamento, nenhuma flexibilização e nenhuma transigência na recuperação do dinheiro público. O que se tem é o cuidado necessário, de um lado, para preservar a figura de uma pessoa que é inocente até prova em contrário, e, por outro lado, a demora natural pelo fato de que os integrantes das comissões de sindicâncias geralmente integrarem várias delas ao mesmo tempo. Obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, agradeço aí a intervenção do vereador líder do prefeito, vereador Paulo Tadeu. É o seguinte, quando nós apresentamos o requerimento no ano passado, não tem nome de ninguém. Nós pedimos informações. Recebemos resposta dizendo que foi instaurada uma comissão de sindicância especificamente para este caso das termas. Eu entendo que quando haver desvio, seja solos ou não solos, ou termas, tem que apurar, né? E confio que as pessoas possam trabalhar nesse sentido. Agora, foi informado a este vereador que haveria um prazo, né? Que o tempo passou e nós não temos as informações. Acho que eu estou no meu direito de continuar cobrando informações, saber quem são os integrantes da comissão. Eu, quando fui secretário de esportes, nós tínhamos lá, infelizmente, 2 servidores, vereador Rogério Carrillo, que não iam trabalhar, não compareciam ao trabalho. Às vezes alcoolizados, às vezes faltava 29, 30 dias, e não, conforme falou o vereador líder do prefeito, a gente não encontrava guarida para
fazer a demissão por justa causa desses servidores. Foi um tempo razoavelmente grande. Por quê? Porque os servidores, às vezes, não apareciam para fazer uma ocorrência, para registrar a falta do servidor, que a gente nem conhecia. Eu, como secretário, não conhecia os servidores. Fui conhecer quando chegou na hora de definição para a demissão, por justa causa, em benefício do nosso município. Então, esse desfalque foi confirmado. Em conversa informal aqui com o secretário de Turismo, o professor Rômulo Vilela, ele afirmou, não, houve realmente, citou valores, pessoa que poderia ter cometido o desfalque, só que ele falou isso informalmente, conforme eu estou comentando aqui. Então, nós precisamos saber da comissão de sindicância. Quem integrou essa comissão de sindicância, quando foram feitos os trabalhos, que já faz algum tempo, né? Eu acredito que, não quero punir nenhum inocente, pelo amor de Deus, mas eu acho que nós temos o direito de continuar buscando as informações. Só isso. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Apenas para dizer que tenho meu voto, o pedido de informação, sou solidário com a necessidade de fiscalizar e cobrar responsabilidades e respostas do Executivo, mas recentemente eu tive a oportunidade aqui de comemorar o resultado de uma comissão de sindicância aberta contra mim, que durou 8 anos. Preciso ter muita paciência para esperar 8 anos para que uma comissão de sindicância te diga que você é inocente. Em votação. Chaves acionadas. Rogério. Requerimento aprovado por 13 votos. 73. Pedido de informações sobre o funcionamento do Centro de Especialidades Unificado. Autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão, a leitura, pedido do vereador Pastor Valdir Sementini. O CEL, Centro de Especialidades Unificado, construído no loteamento Jardim Itamaraty 5, que faz parte do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, beneficiará inúmeras pessoas. Até o presente momento, apenas alguns setores estão em funcionamento. Para obter maiores informações do funcionamento, o vereador signatário pergunta, primeiro, quais projetos estão em funcionamento? Quais ainda serão implantados? Segundo, existem novas verbas do governo federal destinadas a novos projetos no CEL? Terceiro, a comunidade está preocupada com a segurança do local e dos usuários. Portanto, existe a possibilidade de disponibilização de vigilante 24 horas no local? Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Joaquim Sebastião Alves. Com a palavra, vereador Joaquim Alves. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, público presente, na última sexta-feira eu fui convidado para uma reunião lá à tarde no Jardim Itamaraty 5, e eu estive lá e fui muito questionado sobre o Centro de Especialidades Unificadas, porque realmente se criou uma expectativa muito grande na população, não só dali, da Chácara Poços de Caldas, do Parque Pinheiro, Itamaraty 1, 2, 3, e também lá os residencial Araucaia e o Novo Horizonte. É uma obra muito bonita do governo federal, que realmente, bem trabalhada, funcionando, vai dar muito oportunidade às pessoas lá. E lá as pessoas perguntaram que tem muitas pessoas que querem fazer curso de computação, pode ter lá, curso de cabeleireiro, vários cursos que podem ser implantados lá. E me perguntaram também se existe uma verba de R$240 mil na Caixa Econômica Federal para ser implantado, para ser usada para implantar esses cursos que tem lá. Fizeram pista de skate, está sendo muito usada, as crianças que andavam de skate para a rua já estão indo lá, mesmo na quadra de esporte, estão indo lá onde foi feita a praça foi feito o local dos pessoal andar com skate, né? Não sei o nome daquilo lá, o Rogério que sabe. Tem um nome, tem outro nome também. Pista de skate. Aqui é Ralph. E também tem uma quadra poliesportiva lá que é muito usada para as crianças. A gente viu lá até futebol feminino lá à tarde, então eu fiquei assim contente.
mas eu acho que tem que ser feito mais coisas para poder realmente dar a oportunidade que as pessoas lá tenham um curso de aprendiz, aprender um curso lá. E a computação, principalmente, foi um dos que mais questionaram lá, que tem muita gente que hoje em dia o computador, todos nós precisamos, né? Então, espero que o prefeito, a Secretaria de Promoção Social também, investe lá nesses cursos, porque a quantidade de pessoas que quer fazer é muito grande. E também sobre a segurança, porque é uma obra que não pode ser aberta, né? Já a lei fala que ela tem que ser aberta, não pode ter muros, e ela é aberta. E a gente nota que realmente à noite muitas pessoas ficam lá fazendo coisas que não se deve. Então também fui questionado. Então por isso eu pedi de informação, pedindo que ponha a segurança também lá. Vamos ver. Espero que nós vamos ser, não só eu, vereador, todos os vereadores aqui, serão contemplados com bastante curso e segurança à noite lá nessa área. Em votação. Marcos Tadeu. Requerimento aprovado por 14 votos. 74. Pedido de informações sobre algumas intervenções no bairro Jardim Esperança. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, conforme relatamos aqui na reunião anterior, nós tivemos lá no Jardim Esperança, ou Parque Esperança, como muitas pessoas chamam, né? E lá também há uma grande necessidade de intervenção da Prefeitura, da Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos, né? Não é nenhuma obra grandiosa, é podar árvore, tapa buraco, cortar mato, limpar. Infelizmente, nós temos hoje uma falta de educação, falta de consciência muito grande das pessoas que jogam móveis usados, entulho, lixo, animais mortos, né, nas áreas próximas aí. Jogar entulho perto de um PSF é algo assim que incomoda, né? Mas se o poder público, se a prefeitura também não limpar, não cortar o mato, aí o cidadão vai falar, a prefeitura não está cuidando mesmo, eu vou fazer disso aqui um depósito de lixo. E nós mostramos aí as fotos. Né? Gente, um pouquinho mais de silêncio no plenário, por favor. Tem vereador com a palavra, por favor. Então, o que eu queria até fazer um apelo aqui, o administrador da Regional Sul, ele mora no Parque Esperança, o Carlão. Figura simpática, sempre atende a todos aí. Pedir a ele para conversar lá com os moradores, ver o que pode ser feito, fazer alguma coisa para... A rua Ângelo Guazelli não consegue andar na rua. É buraco para todo lado. Árvore com a vegetação chegando na rede elétrica, entendeu? Um campinho de futebol lá no final da rua Luizotti, tomado pelo mato. A prefeitura fez o mais difícil. Colocou lá um alambrado que a população pedia há muitos anos. Há muitos anos. Agora vai lá para ver. É mato, puro mato, mau cheiro e tudo mais. Tem lá, o vereador Tiago Cavelan apresentou aqui o requerimento do sacolão, né? Está lá, também abandonado, sendo depredado. Então é isso, é um bairro grande, população trabalhadora e que está se sentindo esquecido, abandonado em alguns pontos. Muito obrigado. Em votação? Continua em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. 75, que é um convite, foi retirado pelo autor para correções. 76, pedido de informações sobre iluminação do segundo nível na Avenida Fosco Pardini. Autoria do vereador Rogério Carrillo. Em discussão, com a palavra o vereador Rogério Carrillo. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, só para socializar com Vossas Excelências, a Avenida Fosco Pardini foi contemplada aí com aquela iluminação de segundo nível. Só que quando essa iluminação ela vai até na entrada do bairro São José, em frente do supermercado São José, ela para,
que é justamente aonde entra, a Fusco Pardini continua por dentro do bairro. E conversando com os moradores, o questionamento é se a iluminação de segundo nível, esse projeto, continuará por toda a avenida, né, ou por que o bairro parou ali. Estão se sentindo um pouco indiscriminado, né, com a iluminação chegando até ali. Eu acredito que deva ser ainda a parte por fazer. Mas o requerimento é justamente para a gente entender como é que foi esse planejamento, ou por que parou ali, qual é a sequência, em que data que isso vai terminar. Porque isso vai contemplar um dos bairros, a gente poderia dizer, esquecido muitas vezes, né, por várias administrações, que precisa de carinho, de cuidado. Então, isso seria uma forma já de começar a contemplar aquela comunidade. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 77. Votos de congratulações aos organizadores e integrantes da Renovação Carismática Católica pela realização da 28ª edição do evento Encontro com Jesus. Autoria do vereador Rogério Carrillo. Em discussão. Em votação. Paulo... Marcos Tadeu. Lical. Votação. Requerimento aprovado por 13 votos. Aberto a todos os vereadores aí que quiserem conseguir na assinatura. 78. Retirado pelo autor. É isso, né, vereador? 79. Pedido de informações complementares sobre possíveis irregularidades na contratação de uma dentista que participou do concurso público 01 de 2012. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, apenas para trazer aí um pouco mais de detalhes, todos acompanham aqui a nossa intervenção nesse caso, vários requerimentos, e da mesma forma que no possível desfalque no Caixa das Termas, foi também nesse caso aí instaurada uma comissão de sindicância, que segundo consta, de acordo com o Ministério Público do Trabalho de Pouso Alegre, deveria estar concluída em novembro. Então, nós entramos em recesso, voltamos, né, início agora de fevereiro, e a gente tem que procurar também as informações, porque eu continuo com a minha opinião. A profissional contratada não tinha, na época da contratação, a documentação exigida pelo edital do concurso. O Ministério Público do Trabalho também está nesse caso, mas nós precisamos saber, né, como está a sindicância, o que foi detectado, né, para que a gente possa ter certeza de que foi tudo feito dentro da conformidade com a lei. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Pedido de apoio, tem todo o meu apoio. Acho importante que dê continuidade a essa discussão. Respeito muito a opinião do vereador Antônio Carlos, que entende que a profissional não estava habilitada para contratação. Uma opinião diferente do Conselho Regional de Odontologia, que entende que sim. Né? E não cabe também ao Ministério Público Federal, do Trabalho, no caso, estipular prazos para o município. Pode propor prazos para o município. Mas ele não pode estipular prazos para o município, assim como não pode dizer como é que o vereador vai votar aqui dentro. Ele vota contra e arquiva. Então, não cabe ao Ministério Público esse tipo de interferência num outro poder. Aliás, o Ministério Público não se trata de um poder, nem é um poder, a rigor. Mas o processo, a ação movida pelo Ministério Público continua correndo, sem prazos. Portanto, em algum momento, essa questão vai ser definida.
judicialmente, e também a sindicância aberta, até pela provocação do próprio vereador, foi por essa razão que a sindicância foi aberta corretamente, e para que possa dar essa resposta. É importante ressalvar que a opinião do Conselho Regional de Odontologia é diferente. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, eu não disse que foi o Ministério Público que deu prazo. A Prefeitura informou, através de resposta ao nosso requerimento, que a Comissão de Sindicância trabalharia até novembro, que foi um prazo definido pela própria Prefeitura, não por mim, e eu acredito que nem pelo Ministério Público do Trabalho. Segundo consta, informalmente também estaria em vias de entrar com ação nesse caso, né? Já entrou? Então, é isso que eu estou querendo saber. Agora, a verdade é a seguinte, nobre vereador Paulo Tadeu, o Conselho Regional de Odontologia, ele deu o documento para a dentista em questão e, no dia em que esse documento foi expedido, já estava vencido o prazo para que ela apresentasse. Então, na época, isso eu falei em várias ocasiões aqui, quando ela foi chamada, convocada, através de edital, com 5 dias úteis de prazo para apresentar a documentação, ela não tinha o registro no CRO. Ela só obteve esse registro mais de 30 dias após vencido o prazo, de acordo com o edital. Mas é uma preocupação que eu tenho, né? E eu acho que, mais uma vez, eu tenho certeza que nós estamos cumprindo com a nossa obrigação aqui de procurar saber como está, né? E como vai terminar esse caso da contratação dessa profissional. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Não, eu repito que tem meu voto, é uma preocupação consistente, correta. Eu acho que houve um lapso da sua parte. Na verdade, depois poderá confirmar até na gravação, o senhor fez referência ao Ministério Público do Trabalho, mas dizer que eu acato a correção sem nenhum problema. Agora, o que diz o Conselho é que ele entende que, a partir do protocolo de solicitação do registro, o profissional já está habilitado. No dia em que ela foi chamada a apresentar a documentação, ela já tinha o protocolo. É essa a diferença de entendimento. Ela não tinha o registro, mas tinha o protocolo. Mas o Conselho Regional de Odontologia entende que, a partir do protocolo, o profissional está habilitado a desenvolver suas atividades profissionais. É só essa a diferença, mas tem meu voto. Em votação. Pastor Valdir Sementilha ausente. Aprovado por 13, requerimento aprovado por 13 votos. Nós já vamos começar o expediente de terceiros daqui a pouquinho, e só tem apenas uma inscrição. Comunico aos senhores vereadores que temos apenas uma inscrição e já vamos entrar no expediente de terceiro. O requerimento número 80 foi retirado pelo autor. Expediente de terceiros. Expediente de terceiro, ofícios. Douglas dos Reis Florencio requer o uso da tribuna popular para expor sobre enchentes e alagamentos no Jardim Kennedy 2. Em discussão? Em votação. Em votação, continua. Vereador Antônio Carlos ausente. Requerimento aprovado por 13 votos. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas requer o uso da tribuna popular para expor sobre o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e solicitar sua redução para a categoria metalúrgica.
Em discussão? Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Eu entendo que qualquer categoria pode propor aí a discussão, sobretudo sobre a redução de alíquotas. Eu tenho duas observações para fazer a respeito dessa solicitação. Uma delas é aquela parte da categoria de trabalhadores. Nada muito estranho, porque, a rigor, os trabalhadores também podem discutir a carga tributária da cadeia produtiva que pertencem, e, muito embora isso seja normalmente uma iniciativa mais comumente tomada pelo setor, diferente de categoria, que frequentemente se refere à categoria profissional dos trabalhadores, o setor metalúrgico patronal é que comumente se toma iniciativas dessa natureza. Mas isso é secundário. Para mim, o central é o seguinte: essa solicitação de redução de impostos sobre serviços, ele teria que ser feito inicialmente ao Executivo, para que fosse feita uma discussão lá, porque nós, independente de qualquer debate que a gente possa fazer aqui, não nos cabe nenhuma iniciativa nesse sentido, né? Iniciativa constitucional, pela lei orgânica. Nós não podemos ter nenhuma iniciativa de redução de ISS, porque essa é uma prerrogativa do Executivo. Então, me parece que, muito embora fosse até desejável fazer esse debate, mas eu acho que não seja esse o fórum adequado. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, eu também aqui, sem propor nenhum demérito à requisição do sindicato, aliás, com muito respeito à entidade, eu só concordo com a fala do vereador Paulo Tadeu de que nós estaríamos trazendo para esta casa uma discussão que não é nossa. Caso o sindicato esteja pedindo aqui a cessão do espaço para tratá-lo de uma forma ampla, geral, sem imputar a esses vereadores a responsabilidade de redução desse ISS, tudo bem, aqui é a Casa do Povo, e acho que ela deve ser utilizada pelo povo, pode ser cedida como espaço. Mas que fique claro que nós, vereadores, não podemos e não devemos, não nos cabe assumir essa responsabilidade de interceder junto ao Executivo para a redução desse ISS. Essa iniciativa é ato exclusivo e discricionário do senhor prefeito municipal. Então, a casa, eu acredito que possa ser cedida como espaço físico, estrutura, microfone, televisão, etc. Mas desde que fique claro que não seja imputado ao Poder Legislativo qualquer responsabilidade frente a essa demanda. Obrigado. Eu vou pedir para o secretário ler na íntegra, para que a plenário possa ter bastante consciência na hora de votar isso, esse requerimento desse cidadão, dos cidadãos do Sindicato de Metalurgia. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico, Siderurgia, Fundição, Reparos e Acessórios de Veículos, de Montagens, de Painéis Elétricos e Eletrônicos, de Material Eletrônico, de Informática de Poste Caldas, Andradas, Machado, Guaxupé e Guaranese, por seu presidente Ademir Angelino, em suas atribuições legais e estatutárias, vem através deste solicitar o uso da tribuna nesta conceituada casa para expor fatos e fundamentos em que segue as empresas do ramo metalúrgico Poste Caldas. Vem sofrendo consequências gravíssimas com prestadores de serviço ou empreiteiros de outros estados e de cidades vizinhas de Poste Caldas, onde essas recolhem o ISSQN, em um percentual menor que é cobrado pelo município de Poste Caldas. E o mais grave, que essas empresas recolhem este imposto em suas cidades, quando a obra ou fabricação de serviços é feita nessa cidade, quando o recolhimento deve ser feito no local onde está sendo executado esse serviço, fazendo com que, além de ser uma concorrência desleal, o município também vem perdendo esta arrecadação por falta de fiscalização. Quanto muitos trabalhadores de outras cidades que executam tarefas aqui, algumas não pagas, ou mesmo, e eles recorrem a nós para que possamos intervir e resgatar seus direitos trabalhistas. Então, vem através desta nobre casa solicitar o uso da tribuna para que, através dos vereadores,
sejam analisados esta solicitação e dar pelo menos uma prioridade na redução deste imposto para que essas empresas não venham a fechar e, consequentemente, esses trabalhadores perderão seus postos de trabalho. Segue levantamento do ISSQN da categoria metalúrgica nessa cidade está em 5%, onde o último levantamento que fizemos na região estava Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí 2%, Varginha 3%, Salfenas 2%, Passos 3%, para todas as categorias. Muzambinho 3%, Guaxupé 2,5% para todas as categorias. Arceburgo R$ 23,00 por ano e Poços de Caldas 5%. Sem contar com empresas instaladas próximas, mas no Estado de São Paulo, que além de receber incentivos, empresas instaladas próximas, mas no Estado de São Paulo, que além de receber incentivos, dificulta o desenvolvimento econômico dessa cidade. Assinado aqui pelo seu presidente, Ademir Angelino. Continue a discussão. Em votação. Chave acionada. Paulo. Requerimento aprovado por 12 votos contra 1 voto. Um voto contrário, desculpa. Edna Leite Ramos requer o uso da tribuna popular para expor sobre o papel da mulher na política e a comemoração dos 83 anos da conquista do voto feminino. Em discussão? Em votação. Requerimento aprovado por 14 votos. PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, indica a vereadora Maria José Escaciotti para líder da bancada biênio 2015-2016. Oi, bem. Me perdi aqui. Em votação? Deferido. Deferido, desculpa. Vereadora. Me tiraram a atenção aqui. Ministério Deferido. da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, no valor de R$ 758.990,70. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Ministério da Saúde comunica que a consulta relativa à liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde será feita de forma eletrônica através do sítio www.fns.saude.gov.br. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Câmara Municipal de Bandeira do Sul informa a composição da mesa diretora para o biênio 2015-2016. À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Maria Lúcia Gonçalves informa que em recente visita a Poços de Caldas observou muitas pichações, faixas de pedestre mal sinalizadas e a presença de grupo de jovens fumantes em várias ruas centrais. Senhor presidente, pela ordem, se possível, a leitura pelo secretário desse
desse documento, dessa carta, seja lá qual for. Não sei se é muito extensa. Não, é possível, é possível. Eu agradeço. A leitura pedido do vereador Tiago Cavelanha. Só um esclarecimento aqui, que é uma carta, então pode ser que fale alguma coisa. Aos dirigentes da Câmara Municipal, por várias vezes visito esta cidade, que é realmente maravilhosa. Quando o turista sai de sua cidade, ele sempre busca algo igual ou bem melhor do que ele possui. Esta cidade precisa de estar sempre atenta a pequenas coisas que acontecem aí. Corta-se o mal pela raiz. Fiquei hospedado exatamente nesta rua. Todas as tardes, eu e meu neto saímos para fazer caminhada na mesma rua. Quando passamos pela tirolesa, linha férrea desativada, observamos que a partir das 16h30, um grupinho de jovens se encontravam ali. Geralmente usavam roupas chamativas, brinco preto. Meu neto, de 13 anos, observou dizendo que no segundo dia da caminhada, vovó, hoje eles estão passando um cigarro de boca em boca. Isto mesmo, estes grupos começam com muita amizade e depois passam a formar grupos rivais, passam a praticar sexo entre eles. Tinham 3 meninas no grupo. Daí vem a gravidez despreparada, daí vem os pequenos assaltos, roubos e toda a espécie de erro. Observei que numa das laterais das termas havia uma pichação. Fez o desenho aqui. Aqui em Belo Horizonte, nem a polícia dá conta desses pichadores. Do outro lado das termas, outra. Dá perfeitamente para saber que são 2 grupos, e dentro de um coreto, onde, perto do calendário floral, a parede traz a mesma pichação da lateral. Na rua do terminal de ônibus, tinha uma banca de revista também pichada, e mais para frente, a abandonada estrutura do monotrilho também estava pichada. O que peço que vocês, como autoridades, Jesus, tomem logo as devidas providências para que esta cidade tão linda não entre nunca numa estatística de abandono. Achei também que as faixas de pedestres das ruas estavam mal cuidadas. Cuidar, iluminar, reflorestar, plantar não precisa de licitação, apenas boa vontade. Saiam de suas mesas, de seus gabinetes e andem a pé por vários pontos da cidade para ver onde os guardas municipais precisam atuar, antes que a violência e o vandalismo cheguem primeiro. Parabéns pelo parquinho e recuperação das calçadas. Nada melhor e mais gratificante do que educar nossas crianças para se tornarem adultos sérios, responsáveis e felizes. Educar nossos jovens, mostrando a eles o melhor caminho a seguir. Droga, sexo livre, prisão, enfim, o mal, ou seguir o caminho do estudo, do trabalho, da honestidade dos valores. Já que as famílias estão bem destroçadas, vamos trabalhar sério nas escolas, nas campanhas educativas. Crescer para ser, como aprender se não há quem nos ensine. É isso aqui o conteúdo da... À disposição dos senhores vereadores e vereadora. Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente informa a adesão à paralisação nacional dos conselheiros tutelares no último dia, 12 de fevereiro. À disposição dos senhores vereadores e vereadora, intervalo regimental, 15 minutos.